Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra. Acomode-se e acompanhe conosco esta leitura da Palavra de Deus que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É assim que se inicia o Sermão do Monte. No primeiro estudo desta série, vimos o contexto no qual o Sermão do Monte foi pregado e depois fizemos um estudo panorâmico do seu conteúdo. Na verdade, o Sermão do Monte não foi um sermão. Foi um ensino dado por Jesus durante um retiro que ele organizou com seus discípulos. Pelo que já vimos no contexto e do conteúdo deste ensino tão importante, o propósito de Jesus era mostrar aos seus discípulos como eles poderiam ser parte da sua solução para todos os problemas que o povo lá no sopé da montanha tinha. Toda aquela gente com todo tipo de doença física, emocional, mental e espiritual inimaginável. Nos dois primeiros estudos, vimos que o ensino do Sermão do Monte foi dado visando as multidões, ou seja, o benefício delas. Jesus deixou o povo e se retirou com seus discípulos para lhes mostrar como eles poderiam ser recrutados, treinados, encarregados e disciplinados para serem agentes da sua solução e resposta. Jesus quis mostrar, como vai dizer mais adiante, como eles poderiam ser o sal da terra e a luz do mundo, a cidade construída sobre o monte que não se pode esconder, uma candeia para o mundo. Nos dois últimos estudos falamos sobre o conteúdo geral deste ensino. Jesus começou ensinando as bem-aventuranças, as 8 atitudes que fariam dos seus discípulos o sal da terra e a luz do mundo, sua resposta e solução. E como muitos estudiosos dizem, estas atitudes são o ensino, o sermão em si. O restante de Mateus 5, 6 e 7 é apenas aplicação. Você que já abriu a sua Bíblia viu que nós lemos os 3 primeiros versículos do capítulo 5, o início do sermão. Quando Jesus viu as multidões com todos os seus problemas, abriu sua boca e começou a ensinar aos seus discípulos. E quando começou a ensinar aos seus discípulos as atitudes que eles deveriam ter, que os fariam a solução e a resposta de Jesus, ele ensinou a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Que atitude é essa que Jesus diz que devemos ter se quisermos ser o sal da terra e a luz do mundo? Devemos ser pobres de espírito. É isso mesmo, pobres de espírito. Jesus disse que devemos estar completamente empobrecidos da nossa própria vontade, porque de pessoas assim é o reino dos céus. Jesus estava dizendo: olha, eu quero que vocês me vejam como rei e quero que vocês se vejam como súditos do meu reino. Quero que vocês estejam totalmente esvaziados, empobrecidos de vontade própria, abertos para a minha vontade, para cumprirem a minha vontade, a vontade do Pai, e para o servirem. Esta é uma das interpretações do que Jesus quis dizer com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Para outros, Jesus está falando sobre humildade. Humildade é um termo muito vago. Dizem que no momento em que nos achamos humildes, já deixamos de sê-lo. Uma vez uma igreja resolveu dar ao seu pastor uma medalha, a medalha da humildade, porque o pastor era realmente um exemplo de humildade. Mas sabe o que aconteceu? Logo depois tiveram que confiscar a medalha. Tiveram que pegar a medalha de volta, porque o pastor estava usando a medalha todos os dias. Eu acredito que pobre de espírito tem a ver com humildade porque está relacionado com a sua opinião sobre você mesmo. Qual é a sua atitude em relação a você e qual é a sua atitude em relação ao seu Senhor, o seu Rei? Acho que este é o foco aqui. A Bíblia conta a história de muitos homens de Deus. Por exemplo, a história de Pedro. Pedro teve que aprender 3 lições na vida. Antes de tudo, ele teve que aprender que não era ninguém. Depois ele teve que aprender que era alguém. E ele ainda teve a alegria de aprender o que Deus pode fazer de alguém que aprendeu que não é ninguém. A partir do momento que Pedro conheceu Jesus, até o momento em que o negou 3 vezes e saiu correndo e chorando amargamente, Pedro aprendeu a primeira lição. Ele não era ninguém.
Quando o Senhor apareceu a ele depois da ressurreição, ele teve uma experiência que confirmou, que lhe deu a certeza de que tinha aprendido que não era ninguém, e por isso passou a ser alguém que Deus podia usar. No dia do Pentecostes, a igreja e o mundo todo descobriram, através de Pedro, a terceira lição. O que a experiência de Pedro no dia do Pentecostes tem para nos ensinar, hein? Ela nos ensina o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Por que o Espírito Santo se manifestou através de Pedro e não de João, por exemplo, que amava tanto o Senhor? Por que não através de Tiago, de Tomé, de Natanael, que era tão santo? Por que Pedro, logo Pedro? Creio que o Espírito Santo se manifestou no dia do Pentecostes através de Pedro porque ele tinha aprendido a primeira atitude que nos faz úteis para Deus. Pedro se tornou pobre em espírito. Ele se tornou pobre em espírito quando correu no meio da escuridão chorando amargamente porque tinha negado seu Senhor 3 vezes. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, encontramos outra ilustração do que significa ser pobre em espírito. Gosto muito da história de Moisés e de como se deu o seu chamado, que lemos nos primeiros capítulos de Êxodo. O grande pregador americano D.L. Moody costumava dizer que Moisés viveu 120 anos na terra e que sua vida poderia ser dividida em 3 períodos. A cada 40 anos, Moisés aprendia uma lição diferente. Nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu que não era ninguém. Ele precisou de 40 anos para aprender esta lição. Nos 40 anos seguintes, Moisés aprendeu que era alguém. E depois, nos últimos 40 anos de sua vida, ele foi o agente humano da grande libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés aprendeu o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que não é ninguém. Outra maneira de resumir a vida de Moisés é dizer que nos primeiros 40 anos de sua vida ele teve sua educação real. No final dos primeiros 40 anos, ou quando tinha uns 40 e poucos anos, Moisés descobriu que era um hebreu. Ele era um príncipe egípcio devido às circunstâncias inusitadas do seu nascimento. Ele foi adotado, você se lembra? Ele foi adotado pela princesa egípcia que o tirou de um cesto que flutuava pelo rio Nilo. Faraó tinha decretado que todos os meninos judeus fossem mortos ao nascer e, desesperados, os pais de Moisés o colocaram em um cesto e o deixaram flutuando pelo rio. Pela providência de Deus, aquela princesa egípcia estava se banhando no rio com suas escravas. Uma das escravas viu o cesto flutuando e, quando retirou sua tampa, viu um bebê chorando lá dentro. Isso comoveu a princesa, que o tirou do cesto, e daí veio o nome Moisés, ou seja, tirado das águas. A princesa pegou a criança, adotou-a como seu filho, e aquela criança foi criada no palácio de Faraó. A irmã de Moisés, que estava acompanhando o cesto de longe, pelo rio, viu o que aconteceu e se aproximou da princesa, oferecendo-lhe uma mulher hebreia que poderia amamentar aquela criança. A princesa achou uma ótima ideia, e aí a irmã de Moisés levou até a princesa, a mãe de Moisés, para amamentá-lo. Alguns estudiosos sugerem que isso tenha sido a providência de Deus. Um teólogo puritano fez o seguinte comentário: Deus arquitetou isso porque sabia que 100 gramas de mãe eram melhores do que 100 quilos de Faraó. E Deus queria que a mãe dele o amamentasse, ou seja, a mãe de Moisés, alimentasse ele. Talvez a sua mãe tenha lhe contado que ele era hebreu. De qualquer forma, depois dos 40, ele sabia que era hebreu e que tinha nascido escravo. A próxima educação de Moisés se deu nos 40 anos seguintes de sua vida. Conta a Bíblia que um dia ele saiu e viu a vida dura dos seus irmãos hebreus. Ele tinha que fazer alguma coisa e matou um soldado egípcio, aparentemente um egípcio do alto escalão. Foi nesta ocasião que Deus apareceu para Moisés e lhe disse: Moisés, não é assim que um libertador age. Você quer fazer alguma coisa por esse povo? Você quer libertar o povo da escravidão? Não vai ser matando egípcios que você vai fazer isso, Moisés. Agora você vai ser o criminoso mais conhecido do país. Todos vão saber que você é um assassino, Moisés. Você não deveria ter tentado salvar os israelitas matando alguém. Não é assim que se faz o serviço, Moisés. É melhor você gastar aí uns 40 anos num seminário. Pense nisso, Moisés.
E assim, Moisés foi levado para o deserto, onde obteve a sua próxima educação. Poderíamos dizer que lá ele obteve o seu bacharelado em divindade. Ele passou 40 anos nesse seminário que Deus preparou para ele, bem no meio do deserto. E depois de 40 anos de seminário, ele estava graduado e Deus foi o seu paraninfo. Moisés viu um arbusto queimando no deserto, que era comum devido ao calor, mas acontece que aquele arbusto não se consumia com as chamas. Acompanhe comigo o versículo 3 de Êxodo, capítulo 3, para ver o que aconteceu. Diz assim: Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés! Moisés! É uma pena, mas nós já estamos encerrando aqui o programa de hoje. Mas não tem problema não. Eu sei que você está curioso para ouvir mais sobre esta interessante história e que tem um significado muito profundo para as nossas vidas. Por isso eu gostaria que você se programasse para participar do próximo encontro com a palavra, porque nós vamos continuar falando sobre o significado do termo pobre em espírito. Esse termo usado por Jesus no Sermão do Monte. Deixa eu repetir aqui o início do Sermão do Monte, porque é muito importante. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Verdade impressionante essa, hein? Que Deus possa nos ajudar a sermos pobres em espírito. Foi assim que Jesus iniciou o Sermão do Monte. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.